Eu ganhei aqui a caneca mais bonita e mais legal do mundo de presente da minha namorada. Ela colocou várias mensagenzinhas aqui na caixinha e eu vou contar pra vocês por que que essa é a caneca mais legal de todos os tempos, por que que essa caneca é especial pra mim. Além de todas as mensagenzinhas, tem uma questão bem bacana que me fez ter vontade de gravar esse vídeo pra vocês. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem aqui a canequinha. E esse tipo de canequinha, você consegue ver o que tem aqui dentro quando você coloca uma bebida quente. Então, enquanto isso, eu estou ali fervendo água, e logo mais eu já pego e coloco aqui. E por que que essa caneca é tão especial e tão interessante? Porque o personagem que vai aparecer aqui é um exemplo de uma construção bem feita de arte, de execução, de conceito, né? Quando a gente pensa em personagens, em filmes, em jogos, a gente consegue pensar de cabeça bons personagens, boas construções. E o que a gente tem aqui é, na minha opinião, no meu top 3, bons personagens, bem pensados, bem estruturados. Qual é o contexto? Quando a gente pensa em um dos piores jogos da atualidade, que é o League of Legends, que o jogo em si é um lixo, é um jogo tóxico, é um jogo que você não joga para se divertir, é um jogo muito voltado a uma competitividade não muito bem trabalhada. As decisões da empresa de monetização e desenvolvimento do jogo base, todos os anos que eu acompanho, é cada vez mais esquisito. As séries são bacanas, eu assisti as séries com a minha namorada, né? O Arcane 1, o Arcane 2. Foi divertido, foi legal, né? Mas falando de personagens, esse personagem que eu vou mostrar aqui é um dos mais legais. Por quê? Quando ele surgiu, não existia nenhum personagem tão bem desenvolvido e tão bem pensado quanto esse. Então, eu acho que a água já ferveu, eu vou pegar ali e já vou colocar aqui. Tá quase fervido. Então, antes de revelar qual é esse personagem, é muito interessante ver que esse personagem ele foi construído num conceito que eu gosto muito. Eu gosto muito de teatro. Para mim, teatro é uma das, talvez, a arte que eu mais gosto. Tem cinema, tem pintura, tem dança, canto, etc. Mas o teatro, quando você vai no teatro e você tem o costume de assistir peças, você sabe que é uma coisa muito mais próxima. Uma coisa é você ver um filme em que a atuação é boa, só que se o ator tá num dia ruim, ele grava de novo. Se ele não é tão bom, bota um monte de efeito especial. E o teatro, o palco, ele cobra um ator que não treinou, não se dedicou, não decorou as falas, não tem verdade no que fala. Então eu brinco de dizer que uma peça bacana, o ator ele nem precisa ter nenhum prop, nem nada, assim, ele não precisa ter objetos. Porque se ele faz assim com a mão e ele diz que tem uma taça de vinho e o vinho reluz na sala, as luzes daquele jantar, você começa a enxergar aquele vinho, você começa a enxergar aquela taça quando ele derrama o vinho e fala do vinho sendo derramado. Ele pode não ter nada na mão, mas quando ele está vivendo aquilo e aquilo é uma verdade para ele, ele consegue transmitir para a audiência. E aí você se sente muito mais próximo quando você assiste uma boa peça de teatro. Pode ser uma coisa mais comercial, uma coisa mais alternativa. Quando o ator te traz para dentro daquele universo, você sente todas as dores de sabores, alegrias e tudo que aquela história tem para oferecer. Então é muito mais visceral. Essa parte visceral do teatro, para mim, tem muito valor. E existe um personagem que trabalha com teatro no Liga das Legendas. E a gente vai falar dele agora. Olha que legal essa caneca. Me fala se não é a caneca mais legal do universo. Acho que é esse lado aqui. Olha que bacana. E esse personagem que trabalha
com o teatro é o Jin. E ele é um personagem que, quando ele foi lançado, a proposta dele como atirador, como carry, não é atirar mais rápido, não é bater e sair correndo o mais rápido possível e atirar rapidamente. O design dele é feito para ele ser forçado a pensar cada um dos passos, cada um dos tiros, e isso me chamou muita atenção. Então, eu gosto muito, é o meu personagem favorito, não sei qual é o seu, mas esse personagem é o motivo pelo qual eu jogo o jogo. Se eu não tivesse esse personagem, eu acho que eu nem jogaria mais o LoL, não teria graça pra mim. Eu nem gosto de LoL, eu gosto de jogar de Jhin. Por quê? O pensamento que você tem que ter com ele é: você não atira rápido, você não tem grandes mecanismos de fuga, você até corre bastante depois de um tempo, você consegue ganhar velocidade de movimento, mas o seu dano ele é muito cadenciado, você tem que saber exatamente onde você entra e onde você sai. Então você tem que ter uma visão como se você estivesse numa peça de teatro em que todos os outros atores também querem vencer aquela peça, tanto quem está na sua equipe quanto quem está na equipe do oponente. Você tem que sacar como cada pessoa joga, posicionar suas armadilhas, prender, atacar, recuar, esperar as coisas acontecerem e depois atuar. E a ultimate, né, o último golpe dele, que é abrir aquela... que em português é aclamação, o conceito é muito interessante, que é ele captura o momento mais valioso da vida da pessoa, que é a morte. Ele não é um personagem bom, ele é um personagem mau, em que o grande prazer dele está em perceber que o ápice da existência humana é quando você percebe que você vai morrer, e ele rouba isso, e ele domina esse espaço da morte em cima dos oponentes dele, dos outros personagens. Então todo o procedimento de jogar com ele é você ir construindo o caos e construindo o dano para no momento certo executar o oponente. Ele não sai atirando de qualquer jeito. Cada tiro, cada posicionamento de armadilha tem um pensamento. Você tem que pensar se alguém vai pular em você, se a pessoa vai recuar, como que o oponente joga, como que seus aliados jogam. E isso tem muito a ver com o teatro. Então, o pensamento de estruturar um personagem que é completamente um diretor de teatro é muito bacana, é realmente muito legal. É muito divertido jogar de Jhin. Eu não acho um personagem fácil, eu mesmo não sei todos os truques e todas as coisas que você consegue fazer com ele, mas é um personagem que te obriga a pensar e ver como cada história, como cada partida se desenvolve. Não adianta você querer jogar do mesmo jeito todas as partidas. Você tem que pensar muito bem como que você vai se posicionar, quem são os elos mais fracos do oponente e trabalhar em cima disso para vencer, né? Outra coisa interessante, quando esse personagem lançou, ele foi uma febre. Esse personagem aqui foi uma revolução. A qualidade do design, da movimentação, da fluidez já era impressionante. E a quantidade de falas que o personagem tem era uma coisa assim, maravilhosa. Todos os outros personagens tinham, sei lá, talvez no máximo 5, 10, 15 falas diferentes. Ele tinha 100, ele já foi lançado com 100 falas diferentes, adaptadas ao que estava acontecendo, como se ele tivesse consciência do jogo, como se ele estivesse aproveitando aquele momento para aproveitar aquela peça mesmo, né? Vivendo aquela cena. Dependendo do oponente com a qual você joga, ele faz um comentário sarcástico diferente. Então, assim, essa ideia foi muito bem explorada e é por isso que é o meu personagem favorito, e por isso que esse presente que a minha namorada me deu, eu achei tão bacana, porque ela não joga joguinho, ela não é dos joguinhos, eu gosto de joguinho, mas quando eu fui contando pra ela do porquê que eu gostava do personagem, ela deu uma pesquisada, ela viu a caneca, e é isso, eu acho que é uma das canecas mais legais do universo. Olha ele aqui. Tudo ao redor dele gira em torno do número 4, né? Então, 4 atos, o último tiro da pistola, que é o quarto tiro, dá muito mais dano, etc. E a todo momento ele quebra a quarta parede também. Ele tem alguns comentários ou algumas situações em que você vê que ele não está conversando com os outros personagens do jogo. Ele não está falando com o maguinho ou com o assassino só. Ele comenta, ele também interage, mas ele conversa muito com o jogador. Então, eu acho que já tiveram várias frases assim que eu fiquei pensando e ajudaram a pensar um pouco sobre a vida. Tem uma parte de filosofia dentro do design desse personagem, e por isso que eu acho ele tão especial,
um exemplo, eu acho que assim, é um marco na história de game design, de realmente investir em pesquisa e em desenvolvimento de personagem. Isso daqui não é qualquer personagem, não é uma pizzaria que, ó, mais um pedido, lançou mais um, não sei o quê, vê mais duas coca, não sei o quê. Não, isso daqui foi um produto estruturado, muito bem pensado, que quem joga e quem acompanha o jogo e conhece como esse personagem foi criado, concorda comigo. Tenho certeza que entende o peso e a qualidade que foi investido em criar um personagem que tem essa mentalidade, que atua dessa forma, né? E é isso, um personagem muito bacana. Eu fiquei com muita vontade de gravar esse vídeo porque é um personagem que eu gosto muito. Tem várias histórias de jogos, de outros jogos que eu gostaria de compartilhar. E com o tempo, quando der na telha, eu acabo gravando um vídeo e contando um pouco, né? Quem gosta de jogar jogo, normalmente tem algumas histórias que ficam na sua mente. Que você de tempos em tempos lembra e fala, puta, era por isso que tal vivência, tal história, tal partida que eu joguei me marcou muito por causa disso, disso, disso. Eu tive que resolver um problema assim, assim, assado, né? Gostar de jogar jogo tem muito a ver com gostar de resolver problema. E é isso. Acho que essa é a diversão e eu tô feliz de ter gravado esse vídeo e compartilhado um pouco sobre esse personagem que é tão bem feito.